Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre como foram aqueles últimos momentos com a Isabel. Mas eu preciso voltar um pouquinho só para falar uma coisa. Antes do transplante da Isabel, um dia antes dela ir para Curitiba, eu, ela e o Lucas, a gente se reuniu, né? A gente conversou, uma conversa, que a gente esclareceu tudo, a gente colocou as expectativas sobre aquilo. A Isabel se mostrava com bastante medo e, bom, falei para ela que ia continuar acompanhando ela, ia continuar dando força para ela, e mesmo à distância. Então, assim foi, né? Durante o transplante, a gente foi conversando, era legal a força que ela mostrava. Então, às vezes ela mandava assim, D2 de químio, foi uma pancada, tô firme, sabe? E ela rezava muito, ela foi muito forte, assim. Às vezes a gente fica doente e já fica de cama, né? Então olhava pra ela, assim, levando uma quimioterapia, e eu sempre falava pra ela que tem um objetivo aquilo. Então, ela tinha uma força por um objetivo aquilo, né? Pela força de querer estar viva. Então, isso que motivava ela a estar de tão bom humor e enfrentar tudo, assim. Ali em novembro, quando as coisas começaram a complicar, e aí ela já começou a não conseguir responder muito bem o celular, no final de novembro foi entubada, então novembro, no começo de janeiro, aí a gente, obviamente, perdeu contato, fiquei mais com o Lucas e com o Joelson, e em um certo momento, nessas melhoras e pioras, eu falei, olha, acho que eu vou visitar ela, preciso visitar ela. E semana passada, no domingo, ela estava muito melhor. No sábado ela teve um dia péssimo, a gente não sabia se ela tinha minutos, horas de vida, e no domingo, quando ela amanheceu, ela teve uma melhora absurda, melhorou tudo. Segunda-feira, rim voltou a funcionar, fígado voltou a funcionar. Na terça ela estava ótima. Na quarta, estava bem, estável. Na quinta, ela teve uma pior. E eu já tinha decidido que ia visitar ela, já desde o começo da semana. Então eu mantive essa visita. Então eu saí daqui na sexta, cheguei lá sábado de manhã, encontrei o Joelson e o Lucas, a gente foi tomar café da manhã. E uma coisa que chamou a atenção é que eles falaram assim: Bruno, você não tem noção quanto é importante essa visita e quanto ela queria e ela pedia essa visita. Eles falavam assim, uma coisa que tocou muito, e a Isabel já tinha falado isso, mas eles falaram assim: Bruno, você não tem a menor ideia de quanto a Isabel te ama. E não estou falando isso não é nenhum sentimento equivocado, nenhuma reflexão, nenhuma conotação equivocada, mas como tinha algo fraterno que a gente tinha, né, uma amizade e de cuidado com o outro. Enfim, eu cheguei no hospital, eu já tinha combinado com a doutora Bianca para visitá-la antes. Eu cheguei no hospital ali por volta de 9 e pouco, quase 10 horas. Entrei, fui até a UTI, fui muito bem recebido, fiz residência lá, então fui meio que portas abertas para mim. Cheguei na UTI, muita gente me reconheceu, né? Conversei com o Dr. Gustavo, vi todos os controles vitais dela, desde as últimas 24 horas, vi exames de sangue, vi como estava o quadro dela, conversei com ele. E me chamou a atenção que ela estava 24 horas muito estável, assim. Ela estava com impotência, assim, mas ela estava com frequência cardíaca de 72, 80, e ela mantinha os mesmos parâmetros, não tinha nenhuma alteração nesses parâmetros. Eu saí do quarto dos médicos, fui até a UTI. Quando cheguei lá, eu achei que eu ia encontrar alguém irreconhecível. Você tem mais de 30 dias de UTI, eu achei que eu ia encontrar alguém muito modificado. E eu não sabia muito bem que leito ela estava, fui andando até que olhei e eu falei assim, nossa, é a Isabel, né? E por incrível que pareça, que eu posso falar pra vocês, ela tava linda, do jeito que ela sempre foi, tá? Tava bonita, pele boa, bem cuidada, claro, tava sem cabelo, mas ela não tava de forma alguma desfigurada, como a gente pensa que o paciente tava. Tava com uma sensação de paz, um semblante de paz, de não sofrimento. Eu fiquei ali bastante tempo, apesar da pressão baixa, o pezinho tava quente, tava bem perfundido, e fiquei ali bastante tempo, né? Olhando os sinais vitais dela. Eu precisava conversar bastante coisa com ela, eu fiquei ali mais ou menos uns 30, 40 minutos falando com ela. Ela estava sedada, mas eu precisava falar algumas coisas para ela. E até algumas coisas que a gente tinha conversado antes do transplante, ou durante as mensagens, eu precisava responder para ela. E assim foi, né? Eu fiquei ali então uns 40 minutos, saí dali do quarto dela, fui no posto de enfermagem, fiquei olhando a Isabel de longe e olhando o monitor, e tudo perfeitamente estável. Aí eu peguei e falei assim pro Serviço Civil, vou dar uma saidinha, vou lá conversar com a família e preciso fazer uma ligação para a doutora Bianca. Saí da UTI, demora mais ou menos uns 3 minutos até chegar à recepção. Cheguei na recepção, chamei o Joel, chamei o Lucas, passei como que ela estava e falei assim, Lucas, vamos comigo ali naquele banco embaixo da árvore que eu preciso ligar para a doutora Bianca. Quando a gente foi nesse banco, sentar no banco, a hora que a gente chegou lá, uma pessoa assinou pro Lucas voltar à recepção. Aí eu fiquei ali, de repente o Lucas me assinou para voltar. E quando eu voltei, o Lucas falou assim, chamaram a gente para ir na UTI, nós 3 para entrar na UTI. E naquele momento eu já reconheci, a rotina, o padrão de como se dá a notícia, né? E naquele momento, obviamente, bateu aquele frio, foi bem difícil. Eu lembro que eu virei pro Lucas e pro Elcio e falei,
vocês estão preparados? A notícia não é boa, né? Sem saber, mas eu já reconhecia, né? E alguma coisa me falava também. A gente subiu até o UTI, bom, enfim, daí já logo a gente foi, não dentro do UTI, já colocaram no quarto, numa salinha que passa a notícia. Ali o Dr. Gustavo realmente falou que ela teve uma parada cardíaca. E segundo o relato dele, que logo após eu ter saído, ela começou a apresentar uma bradicardia, que é o coração começar a bater mais devagar, e foi batendo lentamente até ela ter uma parada cardíaca. E naquele momento ninguém ficou, todo mundo ficou em paz, desejando que ela tivesse feito a passagem. Eu fiquei tentando entender e, claro, entendo que naquele momento Deus permitiu que ela descansasse. O que eu posso dizer é que foi uma paz, vai ficar saudade com certeza, mas que todo esse momento ele trouxe muita paz, justamente porque o centro aqui do ponto é que ela sempre esteve ao redor de pessoas que amam ela, né? Ela enfrentou muita crítica e como uma menina muito jovem ela teve que enfrentar isso de uma forma muito difícil, mas o ponto central é que ela nunca perdeu o apoio das pessoas que ela amava e das pessoas que amavam ela. Então, eu tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de ter falado com ela. Queria dizer para toda a família que eles foram muito bons, eles amaram muito ela. O Lucas foi um cara que esforçou até a última gota de sangue dele, ele daria por ela. Na sexta-feira ele saiu correndo atrás de medicação para Curitiba, igual um maluco, para conseguir essa medicação para ela. Então, dentre todas as pessoas que rezaram por ela, a família amou muito e ama muito ela. E, bom, é sempre muito gratificante ter participado dessa história.